Em 24 de maio, auroras impressionantes que adornaram o céu noturno demonstraram todo o poder que as tempestades solares emitem como radiação. Mas às vezes nosso Sol faz coisas que são muito mais destrutivas. Estou falando de eventos de partículas solares. Durante esses eventos, explosões de prótons vindas diretamente da superfície do Sol podem disparar como gigantescos holofotes cósmicos. De acordo com os registros, um evento extremo de partículas atinge a Terra a cada 1000 anos aproximadamente. Ele geralmente causa danos graves à camada de ozônio e aumenta os níveis de radiação ultravioleta mais perto da superfície do nosso planeta. Felizmente, o campo magnético da Terra atua como um poderoso casulo protetor para o nosso planeta, afastando a radiação eletricamente carregada do Sol. Em seu estado normal, esse campo funciona como um enorme ímã em barra, com linhas de campo saindo de um polo, dando a volta no planeta e caindo no outro polo. Essa orientação vertical do campo magnético nos polos permite que parte da radiação cósmica ionizante atravesse o campo até a atmosfera superior. Lá, ela interage com as moléculas de gás e produz o brilho que conhecemos como auroras. Mas, com o passar do tempo, a bolha protetora da Terra muda. No século passado, o polo magnético norte se deslocou pelo norte do Canadá a uma velocidade de cerca de 40 km por ano. Além disso, ele se enfraqueceu em mais de 6%. Ainda mais chocante é que, de acordo com os registros geológicos, houve períodos de séculos e milênios em que o campo magnético do nosso planeta estava super fraco ou totalmente ausente. Mas falaremos sobre esses períodos trágicos mais tarde. É fácil imaginar como seria nosso planeta sem sua bolha protetora se olharmos para Marte. O planeta vermelho perdeu seu campo magnético global há muito tempo. E quando esse campo desapareceu, a maior parte da atmosfera de Marte também desapareceu. Em 24 de maio, um forte evento de partículas solares atingiu o planeta. Ele interrompeu a operação da espaçonave Mars Odyssey e fez com que os níveis de radiação na superfície do planeta vermelho subissem cerca de 30 vezes mais do que o que uma pessoa recebe durante uma radiografia do tórax. A atmosfera externa do Sol emite constantemente um fluxo variável de elétrons e prótons, o vento solar. Ao mesmo tempo, a superfície da estrela também produz explosões de energia, principalmente prótons, durante eventos de partículas solares. Essas explosões de energia estão relacionadas às explosões solares, explosões extremamente potentes de radiação eletromagnética que podem durar de minutos a horas. Os prótons são muito mais pesados que os elétrons e carregam mais energia. É por isso que eles podem atingir níveis mais baixos da atmosfera da Terra, excitando as moléculas de gás no ar. Essas moléculas excitadas emitem raios X invisíveis a olho nu. Dezenas e centenas de eventos de partículas solares relativamente fracos ocorrem durante cada ciclo solar. Agora vamos falar sobre os ciclos solares por 1 minuto. À distância, o Sol parece calmo e estável, mas se você aproximar o zoom, verá que sua superfície está constantemente fervilhando e se agitando. Ela continua se transformando de um oceano uniforme de fogo em um caos de plasma deformado e vice-versa em um ciclo repetitivo. A cada 11 anos, aproximadamente, o campo magnético de nossa estrela se enrosca. Imagine uma bola de elásticos bem enrolados. É assim que ele se parece nesses momentos. E então, em um determinado momento, ele se rompe e vira completamente, transformando o Polo Norte em Polo Sul e vice-versa. Logo antes desse evento, o Sol aumenta sua atividade. Ele começa a cuspir bolhas gigantes de plasma incandescente, emite poderosos fluxos de radiação e apresenta manchas do tamanho de planetas. Esse período tem o nome de máximo solar. É um período bastante perigoso para a Terra, pois ela é regularmente atingida por tempestades solares. Essas tempestades têm o potencial de interromper as comunicações e danificar a infraestrutura de energia. Pior ainda, as tempestades solares podem prejudicar os astronautas que trabalham no espaço e até mesmo fazer com que os satélites colidam com o planeta. Quando o ciclo termina, ele volta ao mínimo solar e, em seguida, começa um novo ciclo. Enfim, voltemos aos nossos eventos de partículas solares. Os pesquisadores encontraram vestígios de eventos solares extremamente fortes ocorridos ao longo da história da Terra. E alguns deles eram milhares de vezes mais fortes do que qualquer coisa que nossos instrumentos modernos já registraram. Esses eventos extremos de partículas solares ocorrem aproximadamente a cada poucos milênios. O mais recente ocorreu por volta do ano 993 da Era Cristã. Além do efeito imediato que tem, os eventos de partículas solares podem dar início a uma cadeia de reações químicas na atmosfera superior. E esses processos geralmente levam à destruição do ozônio, o que não é bom. O ozônio absorve a radiação solar UV prejudicial, que pode danificar não apenas nossa visão, mas também o DNA dos seres vivos.
Além disso, a alteração das quantidades de ozônio na atmosfera pode afetar o clima. Em um estudo recente, os pesquisadores usaram grandes modelos de computador para examinar como os eventos extremos de partículas solares afetam a Terra. Eles descobriram que, se um evento de prótons solares ocorrer durante um período de tempo em que o campo magnético do nosso planeta estiver muito fraco, os danos ao ozônio podem durar 6 anos. E o nível de radiação UV pode aumentar em 25%, aumentando os danos ao DNA induzidos pelo Sol em cerca de 50%. E, aparentemente, essa combinação dramática de um campo magnético fraco e eventos extremos de prótons solares acontece com bastante frequência. E alguns pesquisadores acreditam que ela pode até explicar algumas ocorrências misteriosas no passado do nosso planeta. Por exemplo, o período mais recente de campo magnético fraco começou há 42 mil anos e durou cerca de 1000 anos. Esse período incluiu uma mudança temporária nos polos norte e sul. Vários eventos evolutivos importantes ocorreram durante esse período. Por exemplo, os últimos neandertais desapareceram na Europa, juntamente com a extinção da megafauna marsupial na Austrália. Sim, infelizmente não veremos mais wombates e cangurus gigantes. Um outro evento evolutivo ainda maior também pode estar ligado ao campo geomagnético da Terra. Os animais multicelulares surgiram no final do período Ediacarano, que começou há cerca de 635 milhões de anos. E isso ocorreu após um período de 26 milhões de anos de campo magnético extremamente fraco ou até mesmo ausente. A rápida evolução de diferentes grupos de animais na explosão cambriana, há cerca de 539 milhões de anos, também pode ter sido relacionada aos altos níveis de UV e ao geomagnetismo. A evolução simultânea de carapaças duras e olhos em vários grupos não relacionados pode ter sido necessária para detectar e evitar a entrada de raios UV prejudiciais. Uma inversão completa dos polos magnéticos da Terra pode ter um impacto sério sobre o clima do nosso planeta. Felizmente, essas viradas não acontecem da noite para o dia. O processo inteiro se estende por milhares de anos. Além disso, embora o polo magnético se enfraqueça durante uma inversão de polo, ele não desaparece completamente. É por isso que a magnetosfera continua protegendo o planeta dos raios cósmicos e das partículas solares carregadas, embora possa haver alguma quantidade de radiação particulada que chegue à superfície da Terra. Os campos magnéticos de nosso planeta são gerados por cargas elétricas em movimento. Se algum material permite que essas cargas se movam facilmente nele, ele é chamado de condutor. O metal é um ótimo condutor e nós o usamos com frequência para transferir correntes elétricas de um lugar para outro. Nesse caso, a corrente elétrica são cargas negativas chamadas elétrons que se movem pelo metal. A corrente é o que gera um campo magnético. O núcleo externo da Terra é feito de ferro e níquel líquidos. Em outras palavras, há camadas e mais camadas de material condutor dentro do nosso planeta. Correntes de carga se movem constantemente pelo núcleo e o metal líquido também se move e circula por lá, gerando o campo magnético. Esse campo magnético, por sua vez, produz algo semelhante a uma bolha ao redor do planeta. Ela é chamada de magnetosfera e está localizada acima da parte mais alta da atmosfera. Essa camada protege e desvia a radiação de raios cósmicos de alta energia, que, caso contrário, seria extremamente perigosa para as pessoas e outras formas de vida na Terra. A magnetosfera também interage com a ionosfera, a camada da atmosfera do nosso planeta que contém muitos íons e elétrons livres e é capaz de refletir ondas de rádio. A interação entre essas duas camadas e os ventos solares magnetizados é o que os cientistas chamam de clima espacial. Normalmente, o vento solar é suave e não há clima especial algum. Antigamente, de 774 a 775, a Terra foi atingida por uma mega explosão de radiação. Essa explosão anormal de energia deixou a sua marca. Os anéis das árvores daquele ano mostram níveis muito altos de material radioativo. Mas o que exatamente causou isso? Os cientistas estão inclinados a pensar que o motivo foi uma explosão solar. Algumas pessoas acham que talvez uma supernova maciça tenha causado a explosão de radiação. Mas o astrônomo Phil Plait diz que, se esse fosse o caso, ela teria que estar a menos de 1000 anos-luz de distância e, portanto, extremamente brilhante. Mas não há registro de que isso tenha acontecido. Nenhuma estrela da morte brilhante e reluzente foi vista. Depois de observar o carbono radioativo e o berílio nos anéis das árvores, os cientistas descartaram várias outras possibilidades. Inicialmente, eles consideraram que se tratava de uma colisão entre estrelas de nêutrons ou entre uma estrela de nêutrons e um buraco negro. Esses tipos de colisões produzem uma explosão super rápida de raios gama sem nenhum show de luz, o que se alinha melhor com as evidências.
Mas esse tipo de colisões é muito raro. Plate acha que é meio improvável que essa seja a resposta. Ele calcula que só deveríamos ver um desses eventos em nossa galáxia uma vez a cada 1.000.000 de anos. Portanto, ter ocorrido um há apenas 1.200 anos parece muito estranho. Os cientistas estão seriamente preocupados com esses eventos raros. Se um deles acontecesse mais perto da Terra, poderia bagunçar a vida em nosso planeta. Mesmo que estivesse a milhares de anos-luz de distância, um evento semelhante nos dias de hoje poderia causar o caos em todos os sistemas eletrônicos sofisticados nos quais confiamos. Portanto, é bom que essas explosões de raios gama sejam raras, porque se fossem mais comuns, a Terra poderia ficar em maus lençóis. Você pode pensar que se o nosso planeta pode suportar mega explosões de radiação, poderia facilmente suportar algo menos assustador. Digamos, gafanhotos. Lamento dizer isso, mas não é exatamente verdade. Em 1874, durante um verão quente no Kansas, as coisas tomaram um rumo estranho. Os gafanhotos invadiram as grandes planícies, chegaram como uma tempestade, cobrindo casas, árvores e até mesmo os trens que passavam. A missão desses insetos parecia a de causar o caos. Os agricultores tiveram que se esforçar para proteger seus poços e praticamente tudo o que valia a pena salvar. Os gafanhotos pousavam por toda a parte, causando estragos em tudo o que viam. Até mesmo as pobres ovelhas perderam sua lã. Os gafanhotos chegaram a arrancar a tinta das carroças e os cabos das forquilhas. Isso mostra o quanto eram destrutivos. Os animais de criação tentaram revidar comendo-os, mas o número de insetos era muito grande. Naquele ano, essas criaturas causaram cerca de 200 milhões de dólares em danos às plantações. A invasão de gafanhotos foi tão terrível que até o exército dos Estados Unidos entrou em cena para ajudar. No final, os gafanhotos começaram a desaparecer, poupando as planícies de mais devastação. Os desastres naturais podem ser ainda mais inesperados do que as explosões de radiação do espaço e as invasões de gafanhotos. Veja! Em junho de 2017, um pastor de renas no noroeste da Sibéria estava cuidando de seus afazeres quando, de repente, houve uma explosão muito forte e viu fumaça saindo do chão. Se isso acontecesse comigo, eu precisaria trocar minhas calças, desculpe. Mais tarde, eles encontraram um enorme buraco com cerca de 7 metros de largura e quase 20 metros de profundidade, cercado por pedaços de gelo e terra. Mais de 17 desses buracos negros foram encontrados na área. Eles estavam cheios de água turva e envoltos em mistério. Algumas pessoas acharam que eram buracos de pia, outras tinham certeza de que foram deixados por testes de dispositivos ultra-secretos ou até mesmo por vários meteoritos. Agora, a ideia mais recente é que esses buracos são, na verdade, crateras causadas pelo aquecimento do Ártico e pelo derretimento do solo congelado. A teoria afirma que, à medida que o solo derrete, bolsas de gás presas sob a superfície irrompem, criando esses buracos dramáticos. Aparentemente, essas crateras assustadoras têm aparecido em pontos específicos da Sibéria, onde antigas falhas geológicas estão vazando gás natural quente há muito tempo. Combine isso com um pouco de metano remanescente de antigos sedimentos de lagos e você terá uma receita para algumas surpresas explosivas à medida que o planeta se aquece. Ainda não está com medo? Tudo bem, talvez você tenha medo da escuridão, não é? Se for o caso, você não gostaria de estar em 536. Foi o ano em que o mundo passou por um período de 18 meses de escuridão. Uma névoa misteriosa cobriu a Europa, o Oriente Médio e partes da Ásia, bloqueando o Sol e causando o caos. Foi como a Idade das Trevas, mas de verdade. Acontece que o principal culpado por essa névoa foi uma erupção vulcânica na Islândia. Essa erupção espalhou cinzas por todo o hemisfério norte, causando a queda das temperaturas e o fracasso das colheitas. Muitas pessoas congelaram e morreram de fome. Foi terrível. Os historiadores da época até falavam sobre como era estranho. O sol parecia a lua, os verões eram muito frios e até nevou na China em pleno verão. Tudo isso aconteceu porque as cinzas vulcânicas bloquearam o sol. E para piorar ainda mais a situação, esse período de escuridão provocou o início da peste bubônica em 541. Isso é que é uma época difícil. Vamos voltar rapidamente à Sibéria. Em 1908, bem na região selvagem da Sibéria, um asteroide apareceu para uma visita inesperada. Hoje nós o conhecemos como asteroide Tunguska, mas o nome não foi dado instantaneamente. A população local só teve um vislumbre do espetáculo. Uma bola de fogo brilhante cruzando o céu, seguida de um enorme estrondo. Árvores voaram, houve incêndios,
e os animais também não ficaram muito felizes com isso. Mas como a área era tão remota, poucas pessoas notaram o acontecido. Por quase 2 décadas, ninguém se preocupou em verificar o local de Tunguska. As pessoas tinham muito o que fazer naquela época. Mas, finalmente, os cientistas foram até lá e encontraram evidências das travessuras do asteroide. Mais tarde, em expedições, eles encontraram algumas micropartículas espaciais. Hoje em dia, a NASA tem um programa de defesa planetária. Eles até enviaram uma missão para testar a tecnologia de desvio de asteroides. Porque, quem sabe, quando a próxima rocha cósmica baterá à nossa porta, certo? Em meados do século XIX, houve mais uma tempestade solar épica chamada de Evento Carrington. Ela pode não parecer grande coisa para você, mas teve consequências bastante graves. No dia seguinte após essa tempestade solar, a Terra foi atingida por uma tempestade geomagnética insana que fez com que os telégrafos saíssem dos trilhos e causou auroras nos trópicos, onde elas normalmente nunca aparecem. Na verdade, toda essa loucura do clima espacial começou com coisas estranhas acontecendo na superfície do Sol, como as manchas solares. A partir dessas manchas, erupções solares e outras maluquices eletromagnéticas podem surgir e bagunçar nossa tecnologia. Tempestades solares enormes como essa podem sair do Sol a velocidades de até 2.896 km por segundo. Elas podem conter bilhões de toneladas de material solar com um pequeno e atrevido campo magnético que adora atrapalhar o campo magnético da Terra quando se encontram. Agora, preste atenção! Estamos nos aproximando do próximo máximo solar em 2025, portanto é um bom momento para verificar o histórico das piores tempestades solares, como o Evento Carrington, e prestar atenção. Imagine se uma tempestade semelhante ocorresse hoje. Um apocalipse na internet. As empresas ficariam offline e estaríamos enfrentando sérios prejuízos. Felizmente, essas mega tempestades solares não acontecem com muita frequência, mas o clima espacial é difícil de prever. Portanto, quem sabe quando ocorrerá a próxima? No dia 2 de novembro de 2000, a primeira tripulação de astronautas chegou à Estação Espacial Internacional. Quase 25 anos se passaram e ela ainda continua sendo um dos projetos mais notáveis criados pela humanidade. Durante todo esse tempo, 280 astronautas de 23 países visitaram a ISS. Esse lugar se tornou um laboratório flutuante para pesquisas espaciais, onde pessoas de todo o mundo se reúnem para explorar nosso universo. A estação continua sendo uma fonte de inspiração para escritores e diretores de cinema. Essa não é apenas uma das partes mais importantes do campo científico da humanidade, mas também um atributo importante da cultura pop. A ISS dá uma volta em torno da Terra a cada 90 minutos e, muito em breve, um de seus próximos círculos se tornará o último. A NASA vai destruí-la. Os fãs do espaço e de ficção científica podem se sentir tristes neste momento, mas há bons motivos para uma decisão tão difícil. A estação, como qualquer objeto físico, não é eterna, especialmente nas condições do espaço sideral. Sim, não há oxigênio, atmosfera, oxidação de materiais e pressão do ar, mas a ISS está se movendo a uma altitude de cerca de 420 km acima da superfície da Terra, a uma velocidade de 28.800 km por hora, o que é quase 20 vezes mais rápido do que a velocidade do som. Além disso, o espaço ao redor do planeta está repleto de detritos compostos por satélites quebrados. E não se esqueça da poeira estelar e dos pequenos pedaços de meteoritos. E se alguma coisa colidir com a estação e explodi-la em pedaços? Sim, a NASA está rastreando os maiores pedaços de detritos, mas há mais e mais deles a cada ano. Nessas condições, a ISS não poderá nos servir para sempre. As peças estão se desgastando e os fixadores estão ficando mais fracos e exigem reparos frequentes. Ela deveria durar apenas 15 anos, mas acabará funcionando o dobro desse tempo. Em 2030, os astronautas a deixarão e então ela será destruída. Mas como isso pode ser feito, considerando o tamanho desse objeto? Ele pesa 430 toneladas e tem o tamanho de um campo de futebol. É o maior objeto depois da Lua que voa ao redor do nosso planeta. As pessoas fizeram 42 lançamentos ao espaço para construir essa estrutura gigantesca. Devido ao seu tamanho e à sua localização próxima à Terra, destruí-la é um grande risco. Imagine ela se desintegrando em centenas e milhares de fragmentos e caindo na superfície do nosso planeta.
Sim, alguns desses pedaços serão queimados na atmosfera, outros cairão na água, mas algumas partes grandes podem cair nas cidades. Será uma chuva de meteoros devastadora. Essa opção é muito perigosa, mas é exatamente o que a NASA está prestes a fazer. O descarte da ISS provavelmente será uma operação mais complexa do que sua criação. É claro que os cientistas consideraram outras opções além da destruição. Por exemplo, poderíamos devolver todos os astronautas à Terra e em seguida enviar a estação para uma órbita mais alta para que ela voasse para sempre. Entretanto, essa operação seria muito cara, sem contar que mudar a órbita pode não evitar que a estrutura entre em colapso. Definitivamente, não precisamos de um enorme pedaço de metal que pode se desintegrar a qualquer momento sobre nossas cabeças. É por essa razão que destruir é a única opção. Para isso, os cientistas planejam enviá-la para uma órbita terrestre mais baixa, depois levá-la através da atmosfera, onde algumas partes serão queimadas, e depois disso submergi-la em uma região remota do oceano, onde os navios não navegam e os peixes não nadam. A propósito, esse lugar se chama Ponto Nemo e está localizado no Oceano Pacífico Sul. É o ponto mais distante da Terra. Há muitos anos, detritos espaciais e satélites que falharam são jogados lá. É considerado um dos lugares mais solitários e sem vida do planeta. A NASA planeja lançar a ISS lá. Mas isso exige cálculos e controle muito precisos. A operação não pode ser realizada sem um rebocador espacial, e essa máquina exclusiva será inventada pela empresa SpaceX de Elon Musk. Ele assinou um contrato de 845 milhões de dólares com a NASA. O empresário diz que a estação deverá ser destruída com segurança até 2031. E a operação cinematográfica vai acontecer assim. O dispositivo que baixará a ISS para a Terra será construído de acordo com o projeto da cápsula da nave Dragon, da SpaceX. Os cientistas planejam calcular os detalhes da trajetória de voo da estação, todos os ângulos de incidência e a velocidade do movimento. Não se pode cometer nenhum erro, pois qualquer desvio de cálculo levará a um desastre. Nosso planeta é um objeto gigante com uma poderosa força gravitacional que atrai outros objetos. A ISS usa propulsores para resistir a essa atração e permanecer na mesma altitude. Portanto, antes de tudo, será preciso reduzir a resistência dela. Se necessário, ela pode usar os motores para ajustar a rota. De uma altitude de 420 km, descerá por uma órbita de 330 km acima da Terra. Na sequência, a SpaceX lançará seu rebocador espacial. Tudo acontecerá cerca de um ano antes da data programada para a destruição. Durante esse período, os astronautas embalarão os equipamentos científicos, se despedirão da estação e voltarão para casa. Esse triste momento será gravado por uma câmera e postado na internet. Depois disso, o planeta inteiro assistirá ao dramático final da ISS. O rebocador espacial se acoplará a ela e a transportará para o ponto mais baixo da órbita, aproximadamente 145 quilômetros acima da superfície. Ali, a estação sofrerá uma enorme resistência do ar. Será cada vez mais difícil controlar a queda. O rebocador deve ser equipado com potentes motores de foguete para corrigir o voo. Os cientistas controlarão o ônibus espacial, calculando a trajetória da queda. Em seguida, o dispositivo da SpaceX começará a empurrar a ISS para baixo. O objeto espacial gigante passará pelas camadas mais espessas e perigosas da atmosfera, que irá incendiar a estação, já caindo aos pedaços nesse momento. Esse será um show de fogo hipnotizante. Algumas partes se queimarão no ar, outras passarão pela barreira. Em alta velocidade, os detritos incandescentes se chocarão com a superfície do Oceano Pacífico. Milhões de pessoas assistirão ao último voo da lenda espacial nas telas de seus aparelhos de TVs. A água estará se aproximando e BUM! Pedaços de estação se chocarão contra ela com um barulho ensurdecedor. Muitos fragmentos menores cairão nas proximidades. A ISS inteira esfriará rapidamente e afundará no fundo do oceano. Missão concluída. Mas a história ainda não terminou. O Ponto Nemo fica a 4.345 quilômetros de distância do pedaço de terra mais próximo em qualquer direção. Mas a melhor maneira de chegar até lá é a partir da Ilha de Páscoa, no Chile. E se pessoas ricas de todo o mundo voassem para o Chile e depois viajassem para o Ponto Nemo? Imagine só,
percorrer milhares de quilômetros apenas para chegar ao local do acidente da ISS. As pessoas descerão em batiscafos até o fundo do oceano para retirar os destroços da estação e poderão começar a vendê-los ou mantê-los em casa como parte de uma coleção. Talvez a NASA recupere alguns módulos para colocá-los em um museu. Mas o que vai acontecer quando os cientistas finalmente se livrarem da ISS? O laboratório espacial é usado para pesquisas no espaço sideral. Após sua destruição, as pesquisas continuarão, mas em uma escala maior. A humanidade precisa explorar Marte, lembra? Para uma missão tão importante, é necessário preparar os astronautas em condições próximas às do planeta vermelho. A Lua é o lugar perfeito. A NASA está conduzindo a missão Artemis. Iremos explorar a superfície lunar e de lá faremos uma longa jornada até Marte. No final de 2022, a Agência Espacial Americana lançou uma sonda que voou para além da Lua. O próximo voo terá pessoas a bordo. O terceiro será o primeiro passeio humano na Lua desde 1972. Gradualmente, passo a passo, o plano é pousar vários astronautas e módulos de estações espaciais na superfície da Lua. Eles construirão grandes bases de pesquisa onde irão se preparar para o primeiro voo humano a Marte. A propósito, você concordaria em fazer uma viagem perigosa ao planeta vermelho? Escreva sua resposta nos comentários. No final de dezembro de 2021, um vulcão subaquático com um nome bastante exótico, Unga Tonga, acordou após vários anos de sono. Ele acordou com tanta energia e força que sua erupção foi ouvida a mais de 180 quilômetros de distância. Em seguida, voltou a dormir, mas algumas semanas depois acordou novamente, com uma força 7 vezes maior do que a primeira vez. A erupção dividiu a ilha em duas partes. A tempestade de raios que começou por causa da erupção foi a mais intensa da história registrada. As ondas sonoras da erupção percorreram o planeta várias vezes. Alguém até ouviu um forte estrondo no Alasca, a 10 mil quilômetros de distância. Isso deu início ao primeiro mega-tsunami conhecido desde a antiguidade. Esse tsunami tirou a vida de 2 pessoas até o Peru e causou problemas para 2 pescadores na Califórnia. Mas isso não é tudo. Essa erupção pode mudar os padrões climáticos da Terra por anos a fio. Você poderá ver a primeira prova disso no verão de 2024, que está previsto para ser muito mais úmido do que o normal. Os cientistas acreditam que a erupção foi causada pelo acúmulo de gás até um ponto crítico. Diferentes minerais, incluindo anidrita, quartzo e sulfetos, foram se acumulando por vários meses até bloquearem os caminhos do fluxo e selarem o gás dentro do Unga Tonga. Normalmente, quando um vulcão entra em erupção, a fumaça causa um efeito de resfriamento temporário na superfície terrestre. Mas a erupção do Unga Tonga foi diferente. Ela não produziu muita fumaça, mas liberou uma quantidade enorme de vapor de água, aproximadamente igual a 60 mil piscinas olímpicas. O calor intenso da erupção transformou grandes quantidades de água do mar em vapor, que depois foi lançado na atmosfera. Todo esse vapor de água foi parar na estratosfera, uma camada da atmosfera que é muito seca para formar nuvens ou chuva. Os cientistas não têm nenhuma observação de erupções vulcânicas como a do Unga Tonga para prever seus efeitos em nossos padrões climáticos. Eles também não sabem dizer exatamente quanto tempo esses efeitos podem durar. Isso ocorre porque a única maneira de medir o vapor de água estratosférico é por meio de satélites, que só existem desde 1979, e não houve nenhuma erupção semelhante à do Unga Tonga nesse período. Especialistas de diferentes países começaram a analisar dados de satélite logo após a erupção do Unga Tonga. Eles queriam descobrir quanto tempo o vapor de água permaneceria na estratosfera, para onde iria e, o mais importante, o que isso significaria para o planeta. O primeiro grande resultado da erupção, pelo menos parcialmente, foi um enorme buraco na estratosfera que permaneceu por vários meses ao longo de 2023. Quando ele apareceu, o vapor de água já havia atingido a estratosfera polar sobre a Antártica. Nos anos seguintes, não haveria mais vapor de água suficiente para aumentar esse buraco. Parece que o Unga Tonga terá apenas um efeito mínimo sobre as temperaturas médias globais, mas há alguns impactos regionais surpreendentes e duradouros. Um dos modelos científicos prevê invernos mais frios e úmidos para o norte da Austrália até cerca de 2029. Na América do Norte, estão previstos invernos mais quentes, e a Escandinávia pode ter invernos ainda mais frios.
No entanto, esse é apenas um estudo e uma abordagem para entender como a erupção do Unga Tonga pode mudar nosso clima. Temos pelo menos um exemplo histórico de uma erupção vulcânica que mudou o mundo. Há mais de 2 séculos, em 1815, o Monte Tambora entrou em erupção e causou o ano sem verão. No ano seguinte, o inverno foi excepcionalmente frio e úmido na Europa e na América do Norte. Um estudo recente confirma que o ano de 1816 não teria sido tão frio sem a erupção vulcânica. Os efeitos imediatos da erupção foram catastróficos, com tsunamis destruindo casas, ceifando 10 mil vidas e mais 80 mil pessoas que adoeceram após a erupção. A erupção do Monte Tambora foi uma das mais fortes dos últimos 1000 anos. Ela ejetou uma enorme quantidade de dióxido de enxofre na estratosfera, que rapidamente se espalhou pelo mundo. O resultado foi o ano mais frio dos últimos 250 anos, pelo menos. Em maio, a geada destruiu a maior parte das plantações em Nova York, Massachusetts, New Hampshire e Vermont. Em junho, uma forte neve cobriu o solo em Albany, Nova York e Dennisville, Maine. E Nova Jersey teve 5 noites seguidas de geada. O frio continuou no final do verão, que deveria ter sido a época da colheita. Em julho, os lagos e rios ainda estavam congelados no extremo sul, até o noroeste da Pensilvânia, e a geada permaneceu na Virgínia até o final de agosto. As temperaturas caíam de máximas de verão acima do normal para quase congelantes em apenas algumas horas. O clima era totalmente imprevisível. Os preços dos alimentos dispararam. O custo da aveia para os cavalos, que eram o principal meio de transporte, também subiu muito. Algumas pessoas acreditam que essa situação inspirou Carl Dries a inventar a bicicleta em 1817 como um método de transporte alternativo. O Tambora mudou completamente os padrões climáticos não apenas por 1, mas por 3 anos. O planeta inteiro ficou mais frio e, como as colheitas fracassaram, provavelmente pelo menos 1 milhão de pessoas morreram de fome. Os cientistas não têm evidências sólidas de erupções vulcânicas que tenham tirado mais vidas do que a do Tambora. Mas a erupção do Krakatoa na Indonésia em 1883 é mais famosa do que a do Tambora, porque as informações sobre ela se espalharam pelo mundo por meio de telegramas e fotos. Sua explosão final foi o som mais alto registrado na história e as pessoas puderam ouvi-la em 10% de toda a superfície terrestre. A erupção deu início a um tsunami com ondas com cerca de metade da altura da Estátua da Liberdade. Ainda assim, foi menos poderosa do que a erupção do Tambora. A ilha que antes abrigava o Krakatoa desapareceu na erupção, mas novas erupções começaram menos de 50 anos depois e criaram o cone Filho de Krakatoa no centro da caldeira da antiga erupção. O novo vulcão ainda ganha vida de tempos em tempos. A erupção do Monte Vesúvio, que destruiu Pompeia, é um dos desastres vulcânicos mais conhecidos da história. Ela tirou cerca de 2.000 vidas, muito menos do que o do Tambora. De acordo com um famoso autor romano da época, a erupção durou 18 horas. Pompeia foi coberta por uma camada de cinzas e pedra-pomes mais espessa do que o dobro da altura média de um ser humano. A linha costeira próxima também mudou drasticamente. No mundo de hoje, os efeitos posteriores das erupções vulcânicas costumam ser mais perigosos do que as próprias erupções. Graças aos avanços da tecnologia, agora podemos prever as erupções vulcânicas com mais precisão e usar medidas de segurança como evacuações e cancelamentos de voos. Mas ainda há muito risco com as mudanças nos padrões climáticos e a seca em todo o mundo, especialmente em áreas como a Índia, o leste da Ásia e o leste da África, que são afetadas pelas monções. As erupções de vulcões também podem ter efeitos que você provavelmente não esperaria, como a evolução dos dinossauros. Esses animais já foram do tamanho de gatos, esperando sua hora de brilhar. Isso aconteceu há cerca de 230 milhões de anos. Esse período é conhecido como episódio pluvial do Carniano. Antes disso, Pangeia era um supercontinente seco e árido, mas em seguida ocorreram 4 grandes eventos vulcânicos que bombearam enormes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera. As temperaturas e a umidade globais aumentaram em decorrência disso. Essas erupções maciças provavelmente ocorreram devido à erupção da grande província ígnea de Wrangélia, no que hoje é a Colômbia Britânica e o Alasca. Essa atividade vulcânica prolongada criou as condições certas para que os dinossauros florescessem e se diversificassem e também para o surgimento de outros grupos, como as coníferas modernas, samambaias, crocodilos, tartarugas, insetos e os primeiros mamíferos.
Com temperaturas mais altas e mais chuvas, as plantas terrestres evoluíram e as que gostam de umidade se tornaram dominantes. Sem essas mudanças no mundo, poderíamos ter tido uma história natural completamente diferente. Há algumas provas sólidas de que a atividade vulcânica realmente mudou os padrões climáticos naquela época. Os cientistas descobriram camadas no núcleo da Terra que mostram diferentes tipos de carbono, o que nos mostra que houve 4 liberações maciças de dióxido de carbono na atmosfera. Os dados sobre mercúrio e carbono juntos mostram que o aumento nos níveis de mercúrio ocorreu graças a um grande evento vulcânico que afetou o ciclo global do carbono e não apenas erupções locais. Os eclipses solares são incríveis de se ver porque a Lua e o Sol parecem se sobrepor perfeitamente em nosso céu, embora o Sol seja muito maior, cerca de 400 vezes. O truque é que a Lua também está cerca de 400 vezes mais próxima do nosso planeta, então eles acabam parecendo do mesmo tamanho para nós. Infelizmente, em algum momento da história do nosso planeta, os eclipses solares não acontecerão mais. Na verdade, a Lua está se afastando da Terra, deslizando cerca de 4 centímetros a cada ano. Devido a esse movimento, ela não mais bloqueará completamente o Sol. Os especialistas da NASA calcularam quando ocorrerá o último eclipse solar. Eles dizem que isso ainda levará cerca de 600 milhões de anos, portanto é seguro dizer que nenhum de nós estará aqui para vê-lo. Falando de coisas que não veremos em nossa vida, talvez seja necessário acrescentar estrelas explodindo a essa lista. Sabemos como as estrelas se parecem quando desaparecem por causa dos telescópios, mas nunca vimos uma a olho nu surgindo acima de nós. Betelgeuse pode não soar como um nome familiar, mas saiba que é uma estrela supergigante vermelha localizada a cerca de 1000 anos-luz de nós. O que ela tem de tão especial é o fato de poder explodir e dar um espetáculo que nunca foi visto aqui na Terra. Essa estrela sempre foi um pouco misteriosa em termos de quando vai explodir. O que sabemos é que Betelgeuse está nos estágios finais da queima de carbono no seu núcleo, e essa fase de queima de carbono geralmente dura cerca de 1000 anos. A probabilidade é de que não veremos nenhuma estrela entrando em colapso tão cedo. Mas como esse evento provavelmente será inofensivo para o nosso planeta, é algo empolgante para as gerações futuras aguardarem. Além disso, se você estiver curioso para ver Betelgeuse no céu noturno, ela geralmente é visível nas noites de janeiro e fevereiro, e no início de agosto é possível vê-la antes do nascer do Sol. Ela tem uma tonalidade laranja-avermelhada suave e única, perfeita para mostrar aos céticos que as estrelas de fato têm cores. Nosso planeta também sofrerá muitas mudanças no futuro. Se pudéssemos viajar alguns milhões de anos à frente, talvez não reconhecêssemos o mapa do nosso planeta. Atualmente a Terra tem 7 continentes, mas nem sempre foi assim, e é provável que isso também mude no futuro. Há cerca de 310 milhões de anos, a Terra tinha um megacontinente chamado Pangeia. Há cerca de 180 milhões de anos, ela começou a se fragmentar. Agora, os cientistas acreditam que nos próximos 200 milhões de anos, talvez vejamos a formação de outro grande continente. De fato, podemos estar bem no meio da formação de todo esse supercontinente. Há 4 cenários principais de como essa nova Terra poderia se formar, cada um com sua própria reviravolta. Todos eles estão relacionados à forma como a Pangeia se dividiu e como os nossos continentes ainda estão se mexendo. Nosso dia, o ciclo de 24 horas em que vivemos, também está se estendendo lentamente. Essa mudança silenciosa e gradual acabará nos levando a dias com 25 horas de duração. E aqui está a razão pela qual isso está acontecendo. A rotação da Terra, o giro que fazemos todos os dias, está ficando um pouco mais lenta a cada ano, e tudo isso graças à Lua. Isso ocorre porque nosso satélite está roubando parte da energia da Terra. Sabemos que isso está acontecendo por causa de um dispositivo interessante chamado Laser Ranging Retroreflector. Ele dispara feixes de laser para a Lua, e quando esses feixes retornam à Terra, demoram um pouco mais para voltar. Esse pequeno atraso é um indício de que nossos dias estão se alongando. Então, quanto tempo falta para termos 1 hora extra por dia para terminar nossas listas de tarefas? Bem, os especialistas da NASA fizeram alguns cálculos. No último século, nossos dias ficaram cerca de 1,4 milissegundos mais longos. Se fizermos uma análise mais detalhada dos últimos 2000 anos, usando registros históricos de eclipses solares, nosso dia se estendeu por uma média de 2,5 milissegundos a cada século. Deixando de lado os cálculos tediosos, precisamos de cerca de 50 mil anos para que um único segundo extra seja adicionado ao nosso dia. Isso significa que serão necessários 180 milhões de anos para que um dia aqui na Terra tenha 25 horas. Isso é claro se nada mais acontecer com a rotação do nosso planeta nesse meio tempo.
A Via Láctea e um de seus vizinhos mais próximos, Andrômeda, também estão planejando se fundir em algum momento no futuro. Não estaremos aqui para presenciar essa interação, mas provavelmente não sentiremos uma grande mudança daqui da Terra. A colisão de galáxias pode parecer um tanto incomum, especialmente porque sabemos que o universo está se expandindo. Se as galáxias estão se afastando cada vez mais, como é que elas ainda conseguem se encontrar? Bem, as galáxias que estão próximas não ficam apenas flutuando. Cada uma delas tem um efeito sobre a outra graças à gravidade. Essa é a razão pela qual a Via Láctea e Andrômeda estão se aproximando a cerca de 300 km por segundo. Se fizermos as contas, isso significa que a colisão não ocorrerá por mais 4 ou 5 bilhões de anos. E é provável que elas passem suavemente uma pela outra, sem que mudanças visíveis sejam sentidas em nosso sistema solar. Em um futuro distante, haverá um momento em que os impressionantes anéis gelados de Saturno também não estarão mais aqui, pelo menos de acordo com algumas novas pesquisas. A missão Cassini da NASA, que passou seu tempo orbitando Saturno entre 2004 e 2017, reuniu algumas novas informações sobre esses anéis e quando eles poderão desaparecer. Os cientistas vêm discutindo há algum tempo a idade dos anéis de Saturno. Alguns pensaram que eles deviam ser muito jovens porque ainda são muito brilhantes e gelados. Eles imaginaram que, ao longo de bilhões de anos, eles deveriam ter sido desgastados e escurecidos por todos os objetos espaciais que se chocaram contra eles. Na verdade, é possível que esses anéis ainda estivessem tomando forma quando os dinossauros vagavam pela Terra. Quando objetos espaciais estranhos entram sorrateiramente nos anéis, eles empurram o material do círculo mais interno em direção a Saturno em um ritmo bastante rápido. Como resultado, a missão Cassini viu os anéis perderem toneladas de massa a cada segundo. Isso significa que esses anéis não ficarão visíveis por muito mais tempo, em termos cósmicos, pelo menos. Estima-se que eles durem no máximo algumas centenas de milhões de anos. Também podemos perder esse próximo evento cósmico, mas por pouco. Isso porque, de acordo com algumas estimativas, ele pode acontecer em apenas 100 anos. O campo magnético da Terra pode entrar em colapso, virando seus polos norte e sul. Os pesquisadores afirmam que nos últimos 3.000 anos, o campo magnético do nosso planeta tem sofrido um declínio constante. E se essa tendência continuar, poderemos chegar a um ponto crítico em menos de 1.000 anos. Para que os polos do planeta mudem, o campo magnético precisa se enfraquecer em cerca de 90%, e isso pode levar milhares de anos. Durante essa fase vulnerável, nosso planeta perderá seu escudo magnético protetor, deixando entrar mais raios cósmicos do espaço. A última vez que essa invasão dos polos aconteceu foi há quase 800.000 anos. O problema é que estamos atualmente em uma dessas fases mais arriscadas. O campo está ficando mais fraco, mas há uma chance de que ele recupere sua força. No entanto, nesse ritmo de declínio, ele pode cair para quase zero em apenas alguns séculos ou em um milênio. E já estamos testemunhando os efeitos do enfraquecimento do nosso campo magnético em nossos satélites. Na vasta extensão do Oceano Atlântico entre a América do Sul e a África, há uma região onde o campo magnético da Terra é 3 vezes mais fraco do que nos polos. Os cientistas a chamam de Anomalia Magnética do Atlântico Sul, AMAS. Os satélites que passam por essa zona sempre enfrentam problemas eletrônicos. Ninguém sabe por que essa região de campo fraco apareceu em primeiro lugar, e a previsão de seus movimentos futuros tem sido bastante inconclusiva. Uma teoria é que um enorme redemoinho no núcleo externo de metal líquido da Terra pode ser o responsável, empurrando o campo magnético para longe do Atlântico Sul. Outra ideia é que o campo magnético nessa região está apontando para a direção errada, como uma mini inversão de polos. Uma nova superterra foi descoberta por astrônomos e é bastante intrigante. Esse planeta, chamado TOI 715b, tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, por isso é chamado de superterra. Ele também está relativamente próximo de nós em termos espaciais, a apenas 137 anos-luz de distância. Para fins de comparação, a maioria dos exoplanetas está a centenas de anos-luz de distância, e todos os objetos interessantes, como buracos negros e nebulosas, geralmente estão a mais de milhares de anos-luz de distância da gente. Então, será que ele poderia ser habitável? A zona habitável é uma estimativa de onde um planeta pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida. É o que chamamos de uma certa distância da estrela, onde as temperaturas do planeta devem ser razoáveis e a água deve permanecer líquida em sua superfície. Não é muito precisa porque depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o grau de reflexão do planeta, seu tamanho, dentre outras coisas. Além disso, o simples fato de estar nessa zona não é suficiente para que a água realmente esteja lá.
O planeta também precisa ter o tipo certo de atmosfera e algumas outras coisas. Por isso, inventamos uma definição mais rigorosa em 2014, a Zona Habitável Conservadora. É um termo mais preciso, que define os melhores candidatos que têm água líquida. Caso contrário, teríamos muitos planetas potencialmente habitáveis, que na verdade não são habitáveis. A Zona Habitável Conservadora, ou ZHC, é baseada na quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela em comparação com a Terra. Se um planeta rochoso recebe entre 40% e 85%, ele é considerado como estando na ZHC, independentemente da distância de sua estrela. Esses planetas têm uma chance maior de serem habitáveis. E sim, o TOI 715b está localizado nessa região. Essa superterra orbita uma estrela do tipo M, também chamada de anã vermelha. É uma estrela muito menor e mais fria do que o nosso Sol, com cerca de 1/4 do tamanho e da massa do Sol. Mas se o planeta estiver localizado na zona habitável, ele é de fato uma opção melhor para a vida. As anãs vermelhas vivem muito mais tempo do que o nosso Sol, que é uma anã amarela. Isso também significa que elas têm mais tempo para formar pequenas criaturas em seus planetas. E essa anã vermelha é realmente mais velha do que a nossa estrela. O Sol tem 4,6 bilhões de anos e essa estrela tem 6,6 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos de diferença. Ela não tem muita atividade magnética, por isso não é perigosa. Ela não se inflama como as anãs vermelhas mais jovens. Essas explosões podem ser muito fortes, podendo até mesmo ferir os planetas, removendo sua atmosfera. Embora alguns planetas ao seu redor tenham atmosferas mais finas, parece que essa anã vermelha já deu tudo de si. Essas anãs vermelhas são onde estamos procurando planetas que possam suportar vida no momento. Nossa superterra está muito próxima de sua estrela, dando uma volta em torno dela em apenas 19 dias. Como a estrela é pequena e o planeta está tão próximo, a passagem do planeta na frente de sua estrela acontece com frequência e é bastante clara. Isso facilita que telescópios como o James Webb estudem sua atmosfera sem precisar de muito tempo. E por falar no telescópio espacial James Webb, ele está nos levando a uma nova era de compreensão de planetas distantes além do nosso sistema solar. Imagine poder ver quais gases compõem o ar em um planeta a milhões de anos-luz de distância. O James Webb nos ajudará a encontrar mundos que poderiam suportar a vida. No momento, ele está tentando descobrir se o TOI 715b tem uma atmosfera. Se tiver, sua atmosfera poderá ser mais fácil de detectar em comparação com um planeta mais seco e mais denso. E então poderemos ficar ainda mais entusiasmados, porque ele pareceria um bom lugar para sustentar a vida. Além de tudo isso, pode haver outro planeta nesse sistema, também na zona habitável. Não temos certeza se ele realmente existe, é apenas um candidato com um nome maluco. Mas se ele for real, teria aproximadamente o tamanho da Terra. Além disso, seria o menor planeta na zona habitável já detectado pelo telescópio TESS. Outra coisa legal sobre o TOI 715b é que ele pode não apenas ter água, mas ser um mundo inteiro de água. Um planeta oceânico é um tipo de planeta que tem um oceano cobrindo sua superfície ou tem oceanos subterrâneos. Eles podem não ter muita terra seca, pois a água pode cobrir tudo. Às vezes, o planeta inteiro pode estar coberto por outros líquidos, como lava ou amônia. Quando se trata de planetas fora do nosso sistema solar, não podemos ver a água da superfície diretamente com a nossa tecnologia atual. Em vez disso, os cientistas procuram o vapor de água na atmosfera como um indício de que possa haver água líquida abaixo. E é claro, nos perguntamos se esses planetas podem ter vida. Esperamos que não na forma de monstros semelhantes a leviatãs. Nossos modelos mostram que planetas com oceanos podem ser bastante comuns em nossa galáxia. Isso significa que pode haver muitos mundos oceânicos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas a parte mais interessante sobre o TOI 715b é que ele está na chamada lacuna de raio de planeta pequeno. Se dermos um alinhamento aos planetas, haverá aqueles que são maiores e menores que a Terra, mas há uma súbita lacuna nos planetas que são cerca de 1,5 vezes a 2 vezes maiores que o nosso. Onde eles estão? Essa lacuna é interessante para os cientistas porque nos diz algo sobre como os planetas se formam e mudam ao longo do tempo. Não é que os planetas não se formem nessa faixa de tamanho. Na verdade, eles começam maiores e depois perdem parte de sua massa, como um balão que se esvazia gradualmente.
Talvez isso aconteça devido à forma como orbitam suas estrelas, com as estrelas soprando parte de sua massa à medida que dançam ao redor delas, como o nosso Sol faz com o gás das caudas dos cometas. Essa lacuna guarda muito mistério, e planetas como a nossa nova superterra são pistas que podem nos ajudar a desvendá-la. Não temos certeza se ela existe em torno das anãs vermelhas. Talvez seja uma lacuna no grau de densidade desses planetas e não em seu tamanho real. Portanto, estudar nosso planeta descoberto é ainda mais interessante. Ele nos ajudará a aprender mais sobre estrelas distantes e seus planetas. Já mencionei o TESS há algum tempo. O TESS da NASA, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, está no espaço há 6 anos e tem sido incrivelmente bem-sucedido. A NASA lançou o TESS porque já havíamos encontrado mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas, principalmente graças ao telescópio Kepler. Mas o Kepler encontrou principalmente planetas grandes, não necessariamente como a Terra. Decidimos concentrar o TESS na descoberta de planetas menores, do tamanho da Terra, em torno de estrelas brilhantes próximas, tornando-os mais fáceis de estudar com futuros telescópios. Funciona assim: a câmera observa as estrelas e procura mudanças em seu brilho. Se o brilho cair repentinamente por um tempo e depois voltar, isso pode significar que há um planeta passando na frente dela. Mas as estrelas também podem escurecer por outros motivos. Por exemplo, a formação de chamas ou a presença de manchas escuras em sua superfície. É por isso que precisamos ter cuidado com esses dados. O TESS nos mostra o tamanho e a órbita desses planetas. Em seguida, os telescópios terrestres ajudam a determinar sua massa. Com esses 3 parâmetros, podemos descobrir do que os planetas são feitos e se são rochosos como a Terra ou gasosos como Júpiter. Sim, é melhor evitar Júpiter depois de uma noite de taco. Um exemplo das descobertas do TESS foi o sistema TOI 700. Lá, ele descobriu o primeiro planeta semelhante à Terra. Esse exoplaneta também orbitava uma anã vermelha e está ainda mais próximo de nós, a cerca de 100 anos-luz de distância. Infelizmente, é improvável que seja habitável porque as temperaturas lá são malucas. Outra grande descoberta foi feita no sistema AU Microscopy. O TESS detectou um planeta com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e outro com quase 3 vezes o tamanho da Terra. Esse sistema se tornou uma área importante para estudar como as estrelas e os planetas se formam e mudam com o tempo. O TESS também detectou uma variedade de outras descobertas interessantes, incluindo supernovas, mundos quentes e assim por diante. E, ao entrar em seu 6º ano, só podemos esperar mais descobertas interessantes. Você sabe quantos continentes existem na Terra? Essa é fácil. 6. Mas espere um segundo. A Europa e a Ásia não são um grande continente? É o que parece quando você olha o mapa mundi. Bem, os cientistas pensam de forma diferente. Eles não olham apenas para os corpos de terra que saem do mar. Os geocientistas estudam os tipos de rocha de que os continentes são feitos. Quando você vê o mundo sob a perspectiva deles, o número de continentes realmente aumenta. Sim, eles não são um mito. Os continentes perdidos existem, ou pelo menos costumavam existir. E esses continentes nem sempre estão localizados sob a água. Eles estão escondidos sob outras massas de terra. Cadê você? Os pesquisadores descobriram recentemente um continente exatamente assim. Ele é chamado de Grande Adria. Parece familiar? Sim, tem algo a ver com o Mar Adriático. Esse continente perdido está completamente enterrado sob a Europa. Ele colidiu com a Europa e começou a afundar sob ela há muito tempo. 140 milhões de anos atrás. Hoje, ele está sob a Itália, a Grécia e os países bálticos. Seu tamanho e forma uniforme correspondem aos da Groenlândia, a maior ilha do mundo. Mas como os geocientistas encontraram a Grande Adria? Ela não está mais visível, mas deixou algumas pistas. Partes dela foram incorporadas aos Alpes. Outros pedaços foram incorporados à atual Itália e Croácia, do outro lado do Mar Adriático. As rochas calcárias do antigo continente começaram a se transformar quando estavam sob a massa de terra europeia. O calor e a pressão tremendos, distribuídos ao longo de dezenas de milhões de anos, mudaram sua estrutura. Saiu o calcário e entrou o mármore. Todos os templos gregos e romanos que você admirou em suas férias de verão foram construídos com esse mármore. Era uma espécie de presente de despedida de um continente há muito perdido.
A Grande Adria se camuflou bem por milhares de anos, mas outros continentes perdidos estavam escondidos à vista de todos. Você já ouviu falar do 8º continente da Terra, a Zelândia? Provavelmente não, porque ele fica sob a superfície do Oceano Pacífico. 95% da Zelândia está agora debaixo d'água. Você consegue adivinhar onde exatamente? Seu nome é uma boa dica, sob a Nova Zelândia. Se você abrir o Google Maps, poderá ver seu contorno. Procure um tom de azul mais claro no oceano. Ele deve se estender da Nova Caledônia até a Nova Zelândia. Essa saliência no fundo do oceano costumava estar acima do nível do mar. Tinha cerca de 2/3 do tamanho da Austrália e mais de 2 vezes do tamanho da massa terrestre da Grande Adria. Podemos ver a Zelândia hoje porque ela não afundou muito, e essa é a melhor maneira de descobrir outros continentes perdidos. Imagine a Terra sem os oceanos. O fundo do mar não é plano, há montanhas e trincheiras. Você poderia colocar o Monte Everest na mais profunda delas, a Fossa das Marianas, e ainda haveria 2.133 metros entre ele e o nível do mar. Essa trincheira ficou tão profunda devido a um processo geológico chamado subducção. A placa do Pacífico ficou sob a placa das Filipinas. A crosta terrestre é formada por essas placas que flutuam em um mar de rocha derretida. Depois, elas se chocam umas com as outras, uma desce e a outra sobe. Foi assim que a Grande Adria acabou sob o continente europeu. Nosso planeta está em constante movimento. Não notamos esse processo porque ele acontece bem embaixo de nossos pés. Há 120 milhões de anos, a Austrália e a Antártida eram um único pedaço de terra. Sim, o lugar mais frio e um dos lugares mais quentes da Terra já foram o mesmo território. A Antártida se despediu da Austrália, mas não foi embora de mãos vazias. Hoje existe um platô oceânico no Oceano Índico. A palavra platô vem do francês e significa terra plana elevada. E o nome dessa terra soa como o título de um filme de Hollywood, Broken Ridge. Há muito tempo, ela estava conectada a outro continente perdido, o microcontinente Kerguelen. Os cientistas acreditam que ela foi uma ponte terrestre entre a Índia e a Antártida. Como era essa terra? A resposta possivelmente está em um pequeno arquipélago no sul do Oceano Índico. Essas ilhas são tudo o que restou da antiga massa de terra. Elas têm um clima frio. As ilhas têm geleiras porque estão muito próximas da Antártida. Mas no passado, o clima deve ter sido temperado, com muitas chuvas. Os animais e as plantas seriam semelhantes aos que encontramos hoje nas regiões tropicais. A paisagem do continente perdido provavelmente se assemelhava à da Nova Zelândia. Já que estamos na área, você consegue adivinhar a qual continente pertenceu a ilha-estado de Madagascar? Se você disse África, desculpe, mas errou. Ei, não se sinta mal. Olhe para cima e para a direita no mapa. A resposta correta é Índia. Há cerca de 120 milhões de anos, eu não estava por aqui na época, a Índia se separou do continente africano e foi para o Nordeste. Madagascar não foi rápida o suficiente e acabou se tornando uma ilha na costa sudeste da África. Mas há evidências de uma massa de terra ainda maior, o continente perdido de Maurícia. Os cientistas encontraram vestígios da antiga massa de terra sob a ilha de Maurício. Hoje, ela é um ponto turístico, mas há milhões de anos era um ponto realmente quente, com vulcões e tudo. Foi assim que os cientistas conseguiram reconstituir os passos de Maurício. Eles encontraram um mineral, o zircão, que existe nas rochas que a lava espelha após uma erupção. A terra muito perdida já cobriu a área da ilha de Maurício até a costa oeste da Índia. Imagine se essa terra existisse hoje. Ela formaria uma grande mistura das culturas indiana e africana. Os pratos locais seriam definitivamente apimentados. Por falar em picante, você comeu comida indonésia recentemente? Há apenas 50 mil anos, o Sudeste Asiático era muito diferente. Não havia Sumatra, Bornéu, Java ou mesmo a Austrália. Apenas Sunda e Saul, duas massas continentais que eram divididas por uma fossa de águas profundas. Você tinha a extensão do Sudeste Asiático continental de um lado, Sunda, e a Grande Austrália ou Saul do outro lado. Naquela época, Bali ficava no extremo sul da Ásia. Os biólogos foram os primeiros cientistas a perceber a divisão. As espécies se desenvolveram de forma diferente em Sunda e Saul. É por isso que a Austrália tem animais únicos, como o canguru, o wombat e o ornitorrinco. E você sabia que um canguru gigante já habitou a ilha da Nova Guiné? Isso porque, até o final da era passada, havia uma ponte terrestre para a Austrália. Hoje, as duas ilhas são separadas pelo Estreito de Torres, mas ele é bastante raso, com menos de 20 metros. É um lembrete de que essa ilha já foi uma única massa de terra chamada Saul.
Outro estreito oceânico que não é muito profundo separa a Ásia da América do Norte. O Estreito de Bering fica hoje no lugar de Berinja. Essa antiga massa de terra não era muito grande. Ela se estendia por 1000 milhas de norte a sul. Isso equivale a apenas 1/3 da distância de carro de Los Angeles a Nova York. A Berinja era importante por outro motivo. Durante a Era do Gelo, ela conectava o mundo inteiro. Naquela época, os níveis de água eram 90 metros mais baixos do que são hoje. Se fossem ainda mais baixos, seria possível caminhar do Cabo da Boa Esperança, na África, até Cabo Horn, na América do Sul. Isso é o que eu chamaria de a melhor rota para mochileiros. Hoje, você pode entrar em um avião e voar para praticamente qualquer lugar do mundo. O mundo nunca pareceu tão pequeno, não é mesmo? Bem, pareceu. Há cerca de 300 milhões a 200 milhões de anos, éramos todos um só mundo, literalmente. Pangeia era um supercontinente que incluía todos os continentes. Seu nome vem do grego e significa simplesmente toda a Terra. Mas a Pangeia começou a se fragmentar. A maior lacuna se formou entre as Américas de um lado e a Europa e a África do outro. A água do mar logo começou a entrar e foi assim que surgiu o Oceano Atlântico. Esse processo não terminou de forma alguma. Enquanto você assiste a este vídeo, a América do Norte está se afastando cada vez mais da Europa a uma taxa de 2,5 cm por ano. Não parece muito quando comparado à longevidade média da vida humana, mas no final, todos os continentes se reconectarão uns aos outros, formando um supercontinente. E não seria a primeira vez na história da Terra que isso aconteceria. Sinceramente, não vou ficar esperando por isso.